Paulo. Rocieli vai explicar de forma cuidadosa, por isso é que estabelecemos uma única comunicação no dia de hoje, para poder apresentar de forma precisa e detalhada o novo plano de retomada da educação em São Paulo, observando mais uma vez os critérios de saúde e segurança sanitária. O secretário Rocieli fará uso da palavra e terá aqui, se necessário, depois, nas perguntas e respostas, a ajuda e o apoio do secretário executivo Haroldo Rocha. E o próprio secretário Rocieli Soares, online, também poderá responder perguntas dos jornalistas. Vamos, então, ao novo plano de educação no governo de São Paulo, que será apresentado agora pelo secretário Rocieli Soares, online. Vocês poderão acompanhar naquela tela e os que estão em casa no próprio monitor do seu aparelho de televisão. Rocieli. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que nos assistem, sejam aí no Palácio, seja suas casas, nos seus escritórios, enfim, online. É um grande prazer estar retornando, governador, e para um tema tão importante, né? A educação é fundamental para o desenvolvimento, especialmente pós-pandemia. A educação será mais importante ainda em todas as suas dimensões, desde a educação infantil até o ensino superior, até a educação complementar. Por isso que o plano de retorno é importante, que a gente dê referências para que as redes municipais, a estadual, as privadas, todas possam se organizar para esse retorno com segurança e dentro daquilo que é estabelecido pela saúde, especialmente pelo nosso comitê de contingente. Poderia pedir aí para a equipe, então, colocar a apresentação para que a gente possa iniciar. A ideia aqui é passar pelo plano de retorno da educação, com os pontos principais já destacados pelo governador João Dória. Pode passar, por favor. Mas eu queria lembrar que o isolamento que começou no Estado, ele foi muito fortemente iniciado pela educação. Né? Nós, em março, quando tomamos a decisão, anunciando no dia 13 de março, nós estávamos falando de 13 milhões de pessoas que deixavam de circular, o que representa 32% da população do Estado de São Paulo. Ou seja, falar de circulação é falar também de educação neste caso. Nós temos aqui as divisões, mas é importante falar aqui que este protocolo não é para a rede estadual, e sim para o sistema educacional do Estado de São Paulo, desde a educação infantil até o ensino superior, que somam esses 13,3 milhões, incluindo o que a gente chama de educação complementar aqui, que são cursos de inglês e outros cursos livres que são propostos por inúmeras instituições. Pode passar. Lembrando que essa distribuição, inclusive, tem uma grande concentração na capital, mas é distribuído em todo o estado no mapa. Uma coisa importante, então, para a retomada é que ela vai ocorrer em 3 etapas. A primeira etapa é um retorno de até 35% deste público que acabamos de falar, ou seja, desde que se preserve algo que é assim, uma regra de ouro, o distanciamento de 1,5 metros, poderá voltar na primeira etapa até 35%. Por que este percentual é importante? Porque é um percentual que nós conseguimos cumprir os protocolos, eu vou comentá-los mais ao final da apresentação, conseguimos fazer um atendimento educacional já importante e também fazer processos pedagógicos de preparação para esse retorno que eu vou comentar. Então, este percentual, ele servirá para, por exemplo, a rede estadual, mas servirá para a rede privada, para o ensino superior, para a educação infantil. Então, retornaremos com até 35% na etapa, lembrando, preservado o distanciamento de 1,5 metro. Lógico que este distanciamento tem exceções, no caso da educação infantil, nas creches, por exemplo, não há como guardar um distanciamento de 1,5 metro de um bebê, por exemplo. Mas, logicamente, então, temos regras específicas para determinadas etapas. Na etapa 2, nós migraremos, então, para 70%, e, na verdade, a etapa 3 é o novo normal, é quando todos já retornaram à escola e nós estamos próximos deste novo normal, com os novos cuidados, com os novos aprendizados, e essa é uma ponderação importante. No caso da educação complementar, apenas um comentário, ela vai ter regras específicas ligadas ao Plano São Paulo, né? Porque eles são uma educação não regulada, e isso
importantes, eles terão, então, um atendimento diferenciado da educação regulada, que é o ensino, educação básica e o ensino superior. Pode passar. Quais são as condições, então, para que a gente efetivamente possa reabrir as nossas escolas, né? Primeiro, nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde por 2 ciclos, ou seja, cada ciclo de avaliação do governo do Plano São Paulo hoje são de 14 dias, então durante 2 ciclos, ou seja, 28 dias, nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde na fase amarela. Nós não teremos um retorno regionalizado, porque isso certamente teria uma série de possibilidades de prejuízos de circulação de pessoas, estudantes que estudam no interior que vêm para a capital, da capital mesmo que vão para o interior, trânsito gigantesco entre municípios, mesmo fora de dentro de suas regionais. Então, o retorno será junto, e este retorno somente após 28 dias dentro do amarelo. Para irmos para a etapa 2, 60% dos departamentos de saúde do estado já deverão estar dentro de um ciclo de 14 dias no verde. E depois, para chegarmos à etapa 3, 80% dentro do verde. Ou seja, na fase 4, para fazer o link com o Plano São Paulo. Se uma região, porventura, regredir, ou seja, a gente já abriu as escolas, ficamos 28 dias no amarelo, abrimos as escolas. O que acontece se uma região tiver algum, por exemplo, problema e tenha que regredir para a fase laranja ou até a fase vermelha? Aí nós vamos tratar a exceção ali naquela região, mantendo o estado aberto. Lógico que estas decisões vão ser sempre acompanhadas e sempre tratadas pela saúde, pelo comitê de contingência. Uma coisa importante que nós vamos ter agora é a possibilidade, chegando já na fase amarela, a única coisa regionalizada são as atividades práticas laboratoriais para as universidades de educação técnica, fazerem apenas para a conclusão dos seus formandos, eventualmente as aulas com todos os protocolos de segurança exigidos, desde que tenha cumprido um ciclo de 14 dias no amarelo. Então, essa é a etapa principal para o retorno da fase 1, então, para a educação de forma geral. Pode passar, por favor? Aqui, só exemplificando, e, na verdade, nós trabalhamos com uma previsão de retorno para o dia 8 de setembro na educação de forma geral. Esta data ela é um estudo da Secretaria de Educação com o governo para que a gente possa dizer o seguinte: nós temos que nos programar, ou seja, redes municipais têm que ter merenda escolar, porque no dia 8 de setembro começamos a servir a merenda escolar, começamos a ter os insumos, temos que ter os itens de proteção, todos adquiridos por todos para esta data. Então, a nossa data referência é o 8 de setembro. Claro que, para que isso aconteça, quer dizer que eu tenho que ter tido os 28 dias anteriores no amarelo. Isso é muito importante. Por isso que ali no dia 4, por exemplo, de setembro, como já é uma data prevista de anúncio do Plano São Paulo de como estão todos os indicadores de dentro do estado, deve-se confirmar que ali continuamos no amarelo para que possamos, então, avançar. Então, a data prevista é 8 de setembro. Lembrando também, né, que a necessidade das redes se planejarem para este retorno com aquisição e o cumprimento de 100% desses protocolos. Pode passar, por favor. Lembrando que 8 de setembro é a etapa 1 que retorna. Protocolos gerais para o retorno. Acho que é importante a gente destacar que nós trabalhamos com os pilares do Plano São Paulo, que fala de distanciamento social, que tem as regras para higiene pessoal, sanitização dos ambientes, a comunicação e o monitoramento, que são os pilares fundamentais de funcionamento. Pode passar. Dentro do distanciamento social, talvez essa seja a regra mais importante, é manter o distanciamento de 1,5 metro. E por isso nós não podemos voltar com todos os estudantes. Quando voltar, com segurança, cumprida todas aquelas regras, se voltarmos com todos os alunos, não conseguiríamos cumprir, por exemplo, com 1,5 metro. Então, esta regra, ela é fundamental, ela é, como eu estou chamando de uma regra de ouro para ser
cumprida por todas as instituições. Isto vale, logicamente, com alguma exceção para a educação infantil, de novo, como já destacamos, né? Isto vale para todas, rede municipal, rede estadual e redes privadas, em todas as instituições. É importante que a gente está recomendando que se adote ainda ensino remoto complementar, porque se volta uma parte, a metodologia de acompanhamento dos alunos deve ser para todos, né? A parte presencial é que poderá ser para até 35%, que será definido pelas redes. Também tem uma questão importante da organização da entrada, né? Isso aqui é um resumo, tá, gente? Uma coisa importante, é um resumo do protocolo que vai estar disponibilizado já no site do Plano de São Paulo e no site da Secretaria de Educação. Mas a organização do horários de entradas e saídas, evitando aglomeração e preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público, isso é importante. Lógico que a gente tem uma distinção muito grande da realidade do interior para a capital, mas essa é uma recomendação importante. Feiras, palestras, seminários, competições, campeonatos esportivos, comemorações, assembleias, qualquer coisa desse gênero estão proibidas. Nós, inclusive, incentivamos as atividades sejam feitas ao ar livre, sempre que puderem, em espaços mais amplos e extremamente arejados. Ainda temos uma recomendação importante de que os intervalos dos recreios devem ser feitos sempre em revezamento de turmas, com horários alternados, para que não sejam todos os alunos. Ainda na etapa 1, que tenhamos menos alunos, não pode ser um intervalo onde todos estarão juntos no mesmo horário. E as atividades de educação física, especialmente, dando um destaque, que são importantíssimas, especialmente para o retorno, elas também deverão cumprir o distanciamento de 1,5 metro e, preferencialmente, sempre fazer em área livre, né, o mais ao ar livre possível, sempre cuidando da higienização, vou falar isso também, dos equipamentos. Pode passar, por favor? No campo da higiene pessoal, né, higienizar frequentemente as mãos com água e sabão, ou álcool gel com 70%. É importante dizer que aqui, no caso da higiene pessoal, nós vamos estar disponibilizando os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade. Nós temos desde na educação a cozinha, nós temos o setor de limpeza, setores administrativos, com perfis diferentes, mas que são fundamentais estarem protegidos até para que protejam também as pessoas, né? O uso será obrigatório de máscara dentro da instituição de ensino, seja por funcionários, seja por estudantes. Também no transporte escolar e em todo o percurso de casa até a instituição. Isso é importante, nós vamos ter a distribuição de máscaras para os nossos estudantes, funcionários, e isso será obrigatório. Se o aluno não estiver de máscara, ele não poderá permanecer na escola. Fornecer água potável de modo individualizado, por exemplo, é um protocolo importante. Ou seja, o bebedouro, que é comum em escolas, onde você toma direto da fonte, será proibido, vai se fornecer uma caneca para que os estudantes, por exemplo, e todos os profissionais tenham o seu copo ou sua caneca para que tomem água. Lembrando que são exemplos, são muito mais completos, a gente está destacando alguns deles aqui de cada um dos pontos. Pode passar. Dentro da sanitização, a gente tem a higiene dos prédios, das salas de aula, particularmente das superfícies que os alunos usam muito, como a classe, por exemplo, as mesas de refeitórios, as carteiras, né? Puxador de porta, corrimão, enfim, e sempre isso antes do início das aulas e ao fim, e sempre quando necessário. Então, higienizar banheiros e lavatórios antes da abertura, após o fechamento e no mínimo a cada 3 horas. Certificar que o lixo seja removido 3 vezes ao dia e não somente menos vezes do que isso. Isso é o mínimo. Manter os ambientes ventilados, ou seja, as aulas devem ocorrer inclusive com as portas abertas, para que não se tenha o manuseio ou se diminua ao máximo o manuseio de maçanetas e fechaduras, por exemplo, no ambiente escolar. Pode passar? Dentro da comunicação, que é importantíssimo manter as famílias, os estudantes, a comunidade, a sociedade informada, sempre sobre o retorno dos protocolos, com no mínimo 7 dias de antecedência para as famílias. Então, vai ter, logicamente, um reforço dessas informações e dessa comunicação com este perfil. O priorizar um atendimento ao público por canais digitais, só
aceitar a família, em último caso, lá na escola, senão é sempre atender por telefone ou por outros meios digitais. Por exemplo, evitar a circulação de pessoas que não precisam estar neste momento circulando. Produzir materiais de comunicação, todas as instituições terão que ter materiais produzidos para falar de prevenção, para falar das suas regras, tanto para a família quanto para os estudantes. Pode passar. E no monitoramento, não permitir, então, a permanência de pessoas sintomáticas para o Covid na instituição de ensino. Isso é fundamental. Então, a orientação primeira, tanto aos pais quanto aos responsáveis, para aferirem a temperatura dos estudantes antes de eles irem para a escola, ou seja, desde casa, sempre aferir a temperatura do seu filho, e caso a temperatura já esteja acima de 37,5, por exemplo, a recomendação já é ficar em casa. A recomendação ainda para instituições é que, tanto públicas quanto privadas, é que também façam a aferição da temperatura das pessoas à entrada. Por isso é importante, na fase 1, ter menos estudantes, para que esse procedimento não dê aglomeração na entrada, com horários distintos, e possamos fazer, por exemplo, nós na rede estadual estaremos comprando também equipamentos para fazer esta medição, por exemplo, né? E profissionais e alunos que fazem parte de grupo de risco devem ficar em casa, logicamente, realizando as suas atividades remotamente na primeira fase do plano, especialmente. Separar sempre, ainda um protocolo importante, que se o aluno for identificado com a temperatura, por exemplo, ou com algum outro sintoma, que ele deve se manter isolado até que o responsável venha buscar. Então, ter um ambiente, uma sala, seja da coordenação pedagógica, ou algum ambiente destinado para isso, para que a pessoa possa esperar até o momento do seu responsável, por exemplo, buscar, caso seja identificado um caso. É um protocolo que tem sido feito também mundo afora. Pode passar? Uma coisa importante é que todos esses documentos, tudo isso foi muito discutido dentro do governo do Estado, Secretaria de Educação, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, o Conselho Estadual de Educação, o nosso Comitê de Contingência, os municípios, Perlondime, a cidade de São Paulo, com o secretário municipal Bruno Caetano. As nossas universidades públicas, em todas as etapas, foram muito importantes nesse processo, e as instituições privadas, através da Associação Brasileira de Escolas Particulares, a ABEPAR, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, CIESP, representantes das universidades particulares, representantes da educação complementar. São mais de 100 pessoas envolvidas nesta construção, além da equipe própria da Secretaria e de consultorias e de apoio que nós tivemos, né? Algo importante é que nós estamos seguindo aqui, pode passar, as melhores orientações e aquilo que tem acontecido no mundo. E isso é importante, inclusive, para continuarmos fazendo isso. Estamos ainda em um processo de aprendizagem e vamos continuar aprendendo. Vamos avançar certamente ainda mais, como vocês podem ver, o retorno gradual segmentado, o uso de ensino remoto e a redução do número de alunos por turma e os protocolos sanitários são pontos seguidos pelos protocolos aqui do Estado de São Paulo. Por fim, pode passar, falando rapidamente aqui do planejamento do retorno da rede estadual. O principal foco do retorno, logicamente, será não deixar nenhum aluno para trás e recuperar a aprendizagem de todos. Acho que isso é a coisa mais importante que se pode falar da educação, né? Nós vamos voltar todos juntos, mas nós vamos trabalhar em conjunto para que nenhum aluno fique para trás, especialmente nas habilidades essenciais, sejam as cognitivas, sejam as socioemocionais. Por isso, a gente vai trabalhar em 3 fases. Pode passar, que são uma, muito importante, o acolhimento socioemocional. Os jovens, os profissionais estão saindo de uma etapa de isolamento, nós precisamos dar muito suporte nesse sentido. 2, a recuperação e o aprofundamento, identificar em que nível está cada um dos estudantes e apoiá-los a partir desta identificação, dessa avaliação diagnóstica que nós faremos. 3, prevenção do abandono e evasão escolar, que é uma das coisas que mais nos preocupa após o retorno da pandemia. Temos visto algumas pesquisas nesse sentido e a gente precisa garantir como sociedade que os alunos não abandonem. Pode passar, falando rapidamente do que já foi feito, nós tivemos, pode passar, o Centro de Mídias da Educação de São Paulo,
e com canais de televisão, com a TV Cultura nos apoiando, com a TV Educação já no ar, com o aplicativo, pagando internet para que os alunos possam acessar. Distribuímos também materiais impressos, sabendo de todas as dificuldades e desafios que nós temos no nosso estado e olhando, por exemplo, para coisas como o Merenda em Casa, que está atendendo os alunos que mais precisam com apoio neste momento. E aí, olhando para o futuro, rapidamente, os próximos passos, pode passar? A busca ativa dos nossos estudantes é um passo importante, nós já estamos fazendo, mas será muito intensificado daqui para frente. A identificação de grupos de risco, engajamento da comunidade escolar e o próprio monitoramento em todos os aspectos. Estamos em processo já para a aquisição, para a gente poder distribuir, fornecer máscaras, EPIs, termômetros e demais insumos que são necessários para o funcionamento das escolas. Durante o mês de agosto, especialmente, a gente vai estar trabalhando com a formação dos nossos profissionais da educação. A equipe da escola e os profissionais da educação vão ser formados, por exemplo, preparados para esse retorno, dentro dos protocolos educacionais, né, para o retorno pedagógico e o apoio pedagógico. A avaliação diagnóstica, que já está preparada, a gente vai fazer, inclusive, para que os planos de recuperação sejam individualizados, e o programa de recuperação da aprendizagem, já estamos produzindo materiais didáticos, apoiados também pelo ensino híbrido, ou seja, vamos usar o presencial, que é fundamental, mas também usando a tecnologia e com foco, sim, em habilidades essenciais. Este plano de recuperação, ele irá até 2022, porque a gente sabe que a recuperação será muito longa. E estamos trabalhando no projeto do 4º ano do ensino médio optativo para os estudantes. A gente tem visto estudantes que querem ter mais uma oportunidade de continuar estudando para se preparar melhor para o vestibular, e nós vamos trabalhar para, em havendo vaga, acolher esses jovens para que eles possam continuar estudando, considerando este ano que a gente teve. E em breve também nós vamos trazer mais detalhes para que eles possam ingressar também durante este ano para o próximo ano, os alunos que já estão no 3º ano, que desejarem, logicamente. E por fim, os nossos protocolos do setor educacional, da etapa 1 e 2, geral específico, estarão disponíveis já no site do Plano São Paulo, como a gente já pode ver aí na tela. Teremos um decreto que será publicado no dia 12 de julho, com todos esses normativos, com todos os detalhamentos necessários. Lembrando que, a partir do decreto, as redes, por exemplo, também farão o complemento dos seus planos. Então, terão que fazer, por exemplo, a definição de qual é o público dos 35%. Lembrando que isso serve desde a educação infantil até o ensino superior. Governador, encerro por aqui dizendo que a gente ainda tem uma longa jornada, mas algo que é fundamental é que a saúde tem ditado os rumos para o retorno. Nós não vamos retornar se não tivermos cumprido tudo isso que está estabelecido. A data base está clara, é 8 de setembro, mas isso tem que ser com o cumprimento dos 28 dias no amarelo, que a epidemia esteja já numa situação de controle, que já esteja com os indicadores decrescentes. E é muito importante que a gente siga sempre as orientações de saúde e que a gente tenha segurança para esse retorno, tanto para os nossos estudantes quanto para a nossa comunidade escolar de forma geral. Obrigado, secretário Rossellini.